Feche os olhos por um instante. Sinta a sua própria existência, a respiração, o peso do seu corpo, o fluxo de pensamentos. Agora, imagine que tudo isso não é seu. E se eu te dissesse que cada batida do seu coração é um eco de um coração cósmico, que cada ideia que faísca na sua mente é um fragmento de uma imaginação infinita? E se toda a tapeçaria da história humana, com suas guerras e sua paz, seus impérios e suas poesias, suas descobertas e seus amores, não passar de um sonho vívido, mas não o seu sonho, o sonho de uma consciência primordial, uma entidade que existe fora do tempo, flutuando em um estado que não podemos nomear, um vazio absoluto, uma escuridão silenciosa e eterna, uma solidão tão profunda que seria a própria definição de inferno. Para escapar do terror de ser a única coisa que existe, essa entidade não tem para onde correr. Não há mundo para explorar. Há apenas uma fuga, para dentro. Ela fecha seus olhos cósmicos, se entrega ao sono e sonha. E nós somos o sonho. Nossa Via Láctea, o brilho de bilhões de sóis, a dança dos planetas, a improvável centelha de vida na Terra, você assistindo a este vídeo. Tudo isso é a sinfonia que essa mente solitária compôs para não ouvir o som do silêncio. Nos próximos minutos, não vamos apenas explorar uma ideia, vamos fazer uma investigação. Vamos seguir as pistas deixadas na física quântica, na matemática, na filosofia e na mitologia para responder à pergunta mais fundamental de todas: a realidade é real? E eu te garanto, a jornada vai abalar os alicerces do que você chama de eu. Bem-vindos, desbravadores da mente. O que eu acabei de descrever não é um roteiro de ficção científica, embora inspire os melhores. É uma hipótese radical conhecida como solipsismo cósmico, ou, como prefiro chamar, a hipótese do sonhador. Ela postula que apenas uma consciência existe, o sonhador, e tudo o mais, incluindo nós, é conteúdo dessa consciência. Para entender a força dessa ideia, vamos começar com algo que todos conhecemos: nossos próprios sonhos. O que é um sonho? É um universo inteiro gerado pela sua mente. Nele, você conversa com pessoas que não existem, explora cidades que nunca foram construídas e sente emoções reais, medo, alegria, amor, por eventos puramente imaginários. Dentro do sonho, tudo parece perfeitamente real. Você não questiona as leis da física do sonho, por mais bizarras que sejam. Agora, escale isso. Leve essa capacidade de criar mundos para um nível infinito. Vamos tentar dar um passo para dentro da psicologia dessa entidade. A solidão humana já é devastadora. Nós somos seres sociais, definidos por nossas conexões. Agora, remova todas as conexões. Remova o conceito de outro. Você não está sozinho em um universo. Você é o universo. E ele está vazio. A sua própria consciência é a sua jaula. O tempo não passa, pois não há eventos para marcá-lo. O espaço não tem dimensão, pois não há nada para medir. É um tormento existencial puro. Qual seria o único mecanismo de defesa possível? A dissociação, a criação de um outro imaginário. O sonhador, para escapar de si mesmo, se fragmenta em bilhões de pontos de vista. Ele sonha com estrelas para ter luz. Sonha com planetas para ter um chão. Sonha com a vida, com a evolução, com o conflito e com a harmonia, para ter uma história. Nós seríamos os personagens dessa história. Nossas vidas, com seus picos de felicidade e vales de desespero, seriam o antídoto para a monotonia do nada. Nossa busca por conhecimento seria a curiosidade do sonhador. Nossa criação de arte, sua necessidade desesperada por beleza.
nossos relacionamentos, a forma como ele experimenta o amor e a conexão que lhe é negada em seu estado fundamental. Isso nos leva a perguntas vertiginosas. Se somos personagens, temos livre-arbítrio? Ou nossas ações são roteirizadas? O mal no mundo é um reflexo de um lado sombrio do sonhador? E o mais importante, se descobrirmos que somos parte de um sonho, podemos aprender a acordar dentro dele? Se essa hipótese audaciosa tiver qualquer mérito, ela não pode ser apenas uma fantasia filosófica. Ela precisa deixar rastros, impressões digitais na estrutura da nossa realidade. E é aqui que a investigação fica fascinante. Vamos analisar as evidências em 3 áreas: a física, a matemática e a filosofia. A física do século XX demoliu nossa intuição sobre a realidade. O mundo material, sólido e previsível de Newton, deu lugar a um zoológico quântico estranho e fantasmagórico. E é nesse zoológico que encontramos nossas primeiras pistas. Pista 1. A realidade dependente do observador. Pense no experimento mais famoso e alucinante de todos, a dupla fenda. Quando você não está olhando, uma partícula como um elétron se comporta como uma onda de potencial, passando por ambas as fendas ao mesmo tempo, como uma fantasma. A realidade é fluida, indefinida, mas no momento em que você coloca um detector para saber por qual fenda o elétron passou, no momento em que você observa, a mágica acaba. O elétron se decide, colapsa em um ponto e passa por uma fenda ou pela outra, como uma bolinha de gude. Reflita sobre isso. A realidade fundamental parece esperar pela consciência para se tornar real. Isso não é exatamente como um sonho funciona? A cidade em um sonho não tem detalhes definidos até que sua consciência se vire para olhar. A sala atrás da porta não existe até que você a abra. O ato de observar cria a realidade observada. O físico John Wheeler chegou a propor o universo participativo, a ideia de que o universo precisa de observadores para existir. E quem seria o observador final cuja atenção mantém o sonho do cosmos coeso? O sonhador. Pista 2. Entrelaçamento quântico, a conexão do sonho. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. 2 partículas podem ser entrelaçadas e não importa o quão distantes estejam, a metros ou a anos-luz de distância, elas permanecem conectadas. Se você mede uma propriedade de uma, a outra instantaneamente sabe e assume a propriedade correspondente. Essa conexão é mais rápida que a luz, violando o que acreditávamos ser o limite de velocidade cósmico. Dentro da hipótese do sonhador, isso faz todo o sentido. As partículas não estão se comunicando através do espaço. Elas nunca estiveram separadas. São 2 manifestações da mesma ideia subjacente na mente do sonhador. Assim como em um sonho, 2 personagens podem parecer separados, mas são, em última análise, criações da mesma mente e estão fundamentalmente conectados. O espaço entre eles é parte da ilusão. Pista 3. O ajuste fino, as regras do sonho. Os cosmólogos coçam a cabeça com um mistério chamado problema do ajuste fino. Existem cerca de 20 constantes fundamentais na natureza. Se você alterasse qualquer uma delas por uma fração minúscula, o equivalente a mudar um grão de areia em todas as praias da Terra, o universo como o conhecemos não existiria. Não haveria estrelas, nem planetas, nem química complexa, nem vida. Existem explicações como o multiverso, onde todos os valores possíveis existem em universos diferentes, e nós apenas vivemos no que deu certo.
Mas a hipótese do sonhador oferece uma resposta mais simples e elegante. As regras foram definidas. Assim como um programador define as regras de um videogame, ou um sonhador define a lógica do seu sonho, as constantes foram ajustadas para permitir que a história mais interessante possível pudesse se desenrolar. O universo não é um acidente, é uma obra de arte projetada. Se a física nos dá as pistas, a matemática e a filosofia nos dão a linguagem para decifrá-las. Pista 4. A matemática. O código-fonte do sonho. O físico Eugene Wigner falou sobre a irrazoável eficácia da matemática nas ciências naturais. Por que as equações abstratas criadas na mente de matemáticos descrevem o funcionamento do universo com uma precisão tão assustadora? Por que o universo parece ser escrito em linguagem matemática? Na nossa hipótese, a resposta é óbvia. A matemática é o código-fonte do sonho. É a estrutura lógica subjacente na mente do sonhador. Pense nos fractais, equações incrivelmente simples que, quando iteradas, geram padrões de complexidade infinita e beleza estonteante, que se parecem com coisas que vemos na natureza, como samambaias, flocos de neve e costas litorâneas. O universo seria um grande fractal, uma complexidade infinita gerada a partir das regras simples da mente do sonhador. Pista 5. Os filósofos que suspeitaram. Essa ideia não surgiu do nada. Ela assombra a filosofia há milênios. Platão e sua alegoria da caverna. Ele nos pediu para imaginar prisioneiros que passaram a vida toda acorrentados em uma caverna, vendo apenas sombras projetadas em uma parede. Para eles, as sombras são a realidade. Eles zombariam de quem lhes dissesse que existe um mundo de formas reais e luz lá fora. Platão estava nos dizendo: como vocês sabem que não são os prisioneiros? Que o seu mundo material não é apenas uma sombra de uma realidade superior e mais verdadeira? Na nossa hipótese, o mundo das formas de Platão é a mente do sonhador. René Descartes e o gênio maligno. Em sua busca por uma verdade inabalável, Descartes se forçou a duvidar de tudo, até mesmo de seus próprios sentidos. Ele levantou a hipótese de um gênio maligno que poderia estar criando uma simulação perfeita para enganá-lo. Sua famosa conclusão foi: penso, logo existo. Mas ele só provou a existência de sua própria mente, não do mundo exterior. Nós podemos inverter sua frase. O sonhador pensa, logo nós existimos. George Berkeley e o idealismo. Este bispo irlandês foi ainda mais longe. Sua máxima era esse est percipi, ser é ser percebido. Para Berkeley, uma árvore na floresta não existe se não houver uma mente para percebê-la. As coisas são apenas ideias nas mentes. E para que o mundo não desaparecesse quando ninguém estivesse olhando, ele postulou que tudo existe permanentemente como uma ideia na mente de Deus. Troque Deus por o sonhador, e você tem a nossa hipótese. Agora, vamos dar o passo mais criativo. Se aceitarmos essa premissa, o que o conteúdo do sonho, nosso universo, nossa história, nos diz sobre a mente do sonhador? Podemos fazer uma espécie de psicanálise cósmica, o conflito e o drama. Por que nosso mundo é tão cheio de conflito, dor e sofrimento? Talvez porque uma história sem conflito seja entediante. O sonhador não quer uma utopia monótona. Ele quer drama, superação, a tensão entre o bem e o mal. Nossas guerras poderiam ser a manifestação de seus conflitos internos. Nossos heróis, a personificação de sua esperança. Nossos vilões, a projeção de seus medos ou de sua sombra. A arte e a beleza,
A onipresença da beleza na natureza e nossa compulsão humana para criar arte podem ser a assinatura mais clara do sonhador. É a sua tentativa de injetar graça e significado em um sonho que, de outra forma, poderia ser apenas caos. Cada sinfonia, cada pintura, cada poema é um presente que damos de volta ao nosso Criador, afirmando que entendemos sua busca pela beleza, os arquétipos e os avatares. O psicólogo Carl Jung propôs a ideia de arquétipos, modelos universais de personalidades e histórias que residem em nosso inconsciente coletivo. O herói, o sábio, a mãe, o trapaceiro, eles aparecem em todas as culturas. E se o inconsciente coletivo for, na verdade, a própria mente do sonhador? E se as grandes figuras da história e da mitologia, Buda, Cristo, Sócrates, Cleópatra, forem avatares? Personagens mais diretos, mais vívidos, através dos quais o sonhador experimenta o mundo de forma mais intensa para guiar a narrativa ou explorar certas ideias. Nós seguimos as pistas, vimos os ecos na física, na matemática e na filosofia. Exploramos a psicologia por trás da criação. Mas tudo isso nos leva a uma encruzilhada, a uma pergunta final, a mais vertiginosa e aterrorizante de todas. O que acontece quando o sonhador acordar? Cenário 1. O fim de tudo. Esta é a conclusão mais direta e sombria. Se nossa existência é contingente ao sono, o despertar é o nosso apocalipse. Não seria um evento no tempo, seria o fim do próprio tempo. Um delete universal. Tudo o que já foi, tudo o que é e tudo o que poderia ser simplesmente cessa. A consciência do sonhador se retrai de volta para si mesma. O grande teatro cósmico é desmontado e o silêncio primordial retorna. O vazio vence. Talvez o Big Bang tenha sido o momento em que o sonhador adormeceu. A expansão do universo é a profundidade de seu sono, e a eventual morte térmica, ou Big Crunch, será o seu alarme tocando. Cenário 2. A grande transcendência. Mas há outra possibilidade, uma que redefine nosso propósito de forma espetacular. E se o objetivo do sonho não for apenas uma fuga passiva, mas um processo ativo de criação? E se a consciência do sonhador, ao se fragmentar em bilhões de nós, não estivesse se diluindo, mas sim evoluindo? E se o nosso propósito não for apenas sermos sonhados, mas sim acordarmos dentro do sonho? Isso é muito mais do que um sonho lúcido. É a evolução da consciência, nossa ciência, nossa espiritualidade, nossa crescente autoconsciência global. Tudo isso seria parte de um processo cósmico do sonho, se tornando ciente de si mesmo. Nós, os personagens, começaríamos a perceber a natureza da nossa realidade. Nesse cenário, o despertar do sonhador não é o nosso fim. É a nossa apoteose. Nós não desaparecemos, nós nos reintegramos. A consciência fragmentada de bilhões de seres humanos e talvez de outras espécies no universo se fundiria de volta à fonte, mas não como era antes. Nós traríamos de volta nossas experiências, nosso conhecimento, nosso amor. A consciência unificada seria infinitamente mais rica e complexa do que a original. O sonhador não acordaria sozinho. Ele acordaria como nós. O objetivo do universo não seria escapar da solidão, mas transcendê-la para sempre. Então, onde isso nos deixa? Da próxima vez que você olhar para o espelho, não veja apenas um rosto, veja um fragmento de uma mente cósmica. Da próxima vez que sentir uma emoção profunda, saiba que ela pode estar ecoando em uma escala que mal podemos imaginar. Da próxima vez que olhar para as estrelas, lembre-se que você pode estar olhando
para a arquitetura interna da imaginação de um Deus. A hipótese do sonhador é a ferramenta de pensamento mais poderosa que existe. Ela nos força a abraçar o mistério, a questionar o que tomamos como garantido e a perceber que a realidade é provavelmente muito mais estranha, mágica e magnífica do que nossas mentes cotidianas permitem ver. No final, a questão de sermos reais ou não talvez seja a pergunta errada. O amor que você sente é real para você. A dor que você supera é real para você. A beleza que você cria é real para você. E se somos o sonho de uma entidade solitária, então talvez a coisa mais nobre que possamos fazer seja sonhar de volta. Viver a vida mais vibrante, compassiva e corajosa possível, como um presente para a mente que nos deu a existência. Essa conversa não termina aqui. Ela começa agora, com você. Eu quero saber o que essa jornada provocou na sua mente. Qual das pistas da física, da matemática ou da filosofia mais te abalou? E se pudéssemos enviar uma mensagem ao sonhador, qual seria a sua? Me conte suas teorias mais loucas e profundas aqui nos comentários. É nesse debate que a gente realmente começa a acordar dentro do sonho. E se você acredita que a busca pelo conhecimento e pela verdade é a maior aventura que existe e quer continuar mergulhando em análises profundas como esta, faça a única coisa que garante que não vamos nos perder um do outro nesse cosmos. Clique no botão de se inscrever e ative as notificações. É a nossa forma de manter a conexão. Obrigado por sonhar acordado comigo hoje. Continue questionando, continue imaginando. Até a próxima!